No futebol, as coisas às vezes vão mudando numa mesma temporada. É tudo muito dinâmico. Nesse momento, há uma mudança clara do trabalho do Milito e há uma mudança, há um problema no trabalho do Zubeldia. Não é só um comentário em cima de resultado. Claro, o Atlético se classificou, mas a gente vai falar do que cada equipe mostrou nesse confronto. Pensando, principalmente agora no caso do São Paulo, em Libertadores, mas do Galo também. Mas o São Paulo tem um sinal de alerta, porque ele tem um confronto muito difícil na semana que vem. Like no vídeo, se inscreva, ative o sininho, rumo a 230 mil inscritos por aqui. O QR Code da Aposta Ganha está na tela. Se prepara porque as ligas europeias voltam nesse fim de semana depois da data FIFA. Muita gente com saudade, muita gente estava de saco cheio da data FIFA. Vai lá na Aposta Ganha porque tem odds supremas, que são as cotações turbinadas que vão juntando ali diferentes mercados. E aí vai lá para cima. Aproveita com responsabilidade sempre, tá bom? Pagou as continhas, sobrou ali para brincar, beleza, é isso, não é investimento. É para se divertir na Aposta Ganha. QR Code está na tela, aponta agora a sua câmera para ele e vem para o meu link. Eu começo sempre falando do vencedor. Então vou falar aqui do Clube Atlético Mineiro. Uma coisa que eu ouvi muito as pessoas comentando ontem é sobre um espírito copeiro do Atlético. Eu acho que isso acontece, mas meio que por força das circunstâncias. Não é que necessariamente o Atlético tenha uma vocação única e exclusiva para Copas. Esse Atlético, né? Essa versão atual do Atlético, com essa comissão técnica e com esses jogadores. Eu acho que a situação do Campeonato Brasileiro, o primeiro turno muito ruim que o Atlético fez do Campeonato Brasileiro, levou a isso. Forçou o Atlético a focar tudo nas Copas, porque título não vai dar e rebaixamento não tem risco. Então o Atlético ficou naquela meiuca e perdendo pontos importantes e tomando goleadas, e aí é o ponto que eu acho que é mais importante para o que está acontecendo agora, né? Tomando goleadas, acho que para mim é muito sintomático aquele 4-1 que o Atlético toma do Vitória, no Barradão. De um Atlético, claro, muito desfalques, né? Se não me engano eram 7 desfalques naquele jogo. Mas de um Atlético muito desencaixado na marcação, de um Atlético que conseguiu empatar o jogo e não se protegeu defensivamente, entendeu o cenário. Caramba, nós já arrancamos um empate do primeiro tempo aqui, né? Tava caminhando para isso, ainda tomou 2-1 antes do intervalo. Pô, conseguimos arrancar um empate aqui, conseguimos um pênalti. Vamos fazer o seguinte, vamos proteger a casinha e vamos tentar levar esse 1-1. Com tanto desfalque que a gente tá, olha a nossa situação. Então, alguns jogos no primeiro turno do Campeonato Brasileiro foram muito, do ponto de vista defensivo, do equilíbrio, né, de uma estratégia que deveria ser mais conservadora do Milito para cada momento. Foram jogos muito marcantes. O Atlético tomou 4 do Palmeiras em casa, eu sei que tem a expulsão que pesa, toma 4 do Botafogo, do Flamengo, toma 3 do Botafogo atropelado no Newton Santos, tem o lance do Igor Rabelo no início do jogo também, mas eu acho que essa era uma grande cobrança em cima do trabalho do Milito. Um equilíbrio entre defesa e ataque. Mas vou chegar nesse ponto. Então, primeiro, eu acho que essa coisa das Copas, as circunstâncias levaram o Atlético a ser esse time, a se moldar como esse time. O que tem é as Copas. Se o Atlético não for copeiro até o fim do ano, ele não ganha nada. Ele não tem possibilidade de ganhar nada, né? Então, eu acho que o Atlético foi levado a isso, e isso é legal. Isso mostra uma capacidade de adaptação, talvez, entender o contexto. E aí, em cima de entender o contexto, eu vou voltar nesse ponto que eu estava destacando agora no meio da primeira análise. O Milito, é importante entender o seguinte, eu vi muita gente ontem surpresa. Caramba, quem diria, né? O Milito jogar para garantir um resultado, jogar com foco na defesa. Quem diria o Milito? Demorou para o Milito entender isso. Demorou para o Milito entender a necessidade de proteger mais o seu time, de equilibrar mais o seu time, de ter um foco maior do sistema defensivo, porque uma coisa é Atlético Mineiro, outra coisa é Argentino Júnior, tá? Eu acho que o Milito também veio muito numa mentalidade de um clube que tem menos pressão, menos investimento. Lá, a preocupação dos caras é formar jogador, vender. Aqui é ganhar título. Aqui é um ano de arena nova, quer dizer, né, agora de fato uma temporada inteira
com arena nova, com Libertadores na arena nova, com grandes contratações, com dinheiro, com SAF, né? Então é diferente. É diferente. E eu acho que o Milito começa a entender o que ele precisa fazer. Ele começa a se colocar, a se posicionar como um treinador de uma equipe grande. E equipe grande não vai poder jogar de peito aberto sempre. Equipe grande vai ter que se proteger. Equipe grande vai ter que dar um passo atrás. Equipe grande vai ter que muitas vezes, não sei se muitas vezes, mas algumas vezes, até ferir a própria convicção do treinador. Dependendo do que a eliminatória pedir, o adversário pedir, o teu momento pedir. O Atlético jogava com 5, 6, 7 desfalques e o Milito queria jogar do mesmo jeito. Não tem como. É loucura. Não dá. O Atlético jogava com uma vantagem na mão como se tivesse 0-0. Como se tivesse perdendo o jogo. Pior ainda. Como se tivesse perdendo o jogo. Não faz sentido. Então, essa é a principal mudança que põe a setinha pra cima aí do Milito, como eu coloquei no título. Acho que o título ainda é esse, né? Pode ser que o título tenha mudado, como eu já expliquei. Porque é isso, é o Milito de fato... Opa, já entendi o meu terreno aqui. É isso aqui. O Atlético, nesse confronto, foi um Atlético que se protegeu muito melhor defensivamente. O desempenho defensivo do Atlético foi primoroso. Marcações individuais que anularam algumas peças do São Paulo. O Saravia não deixou o Lucas jogar. A verdade é essa. E olha que o Lucas ainda tentou construir, carregar. Me parecia um Lucas no jogo de ontem também um pouco desgastado da data FIFA. Mas, de qualquer forma, isso não tira o mérito do trabalho que o Saravia fez. O Batalha, que começou como zagueiro com 3 minutos com a lesão do Otávio, teve que ir para o meio-campo e fez um trabalho excelente de marcação individual em cima do Luciano. O Rato não conseguia andar. O Caleri, sumido. Uma defesa que funcionou muito bem. Um sistema de marcação que funcionou muito bem. E aí você vai dizer, então é isso, né? O Atlético ganhou no Morumbis e em casa fez uma puta retranca, não jogou, amarrou e levou até o final. Não foi isso, não. Porque apesar de ter se defendido mais e de ter ficado com menos posse de bola, as melhores chances foram do Atlético. O Paulinho tem 2 chances no primeiro tempo, 2 bolas do Hulk incríveis, cara a cara para matar o confronto. A eliminatória poderia ter acabado muito antes, não precisava daquele abafo ali, aquela pressão do final, do Everson precisar trabalhar tanto. Aliás, que momento do Everson, né? O Everson que teve uma fase ruim, teve uma fase de críticas que naquele momento até faziam algum sentido, mas não a ponto de, o Everson não serve, descarta, contrata outro goleiro, vê quem tá no banco e bota. Não era pra isso, né, gente? E o Everson ontem, de novo, numa noite grande. Então, voltando, o Atlético, apesar de ter tido menos posse e tal, as melhores 3, 4 oportunidades o Atlético teve, o São Paulo só teve uma. O jogo inteiro, aos 35 do segundo tempo. Então, o Atlético foi competente e foi melhor. Dentro da proposta de cada um, porque às vezes as pessoas reduzem a análise ao seguinte: quem teve mais posse e finalizou mais foi melhor em campo. Não necessariamente. O São Paulo teve mais posse, não finalizou mais. Teve mais posse de bola. Não foi melhor em campo que o Atlético. As chances mais contundentes foram do Atlético. O Atlético marcou mais do que atacou, então melhor foi o São Paulo. Não, porque o São Paulo não conseguiu atacar. Mérito do Atlético. Isso é jogo de futebol, gente. Existe uma diferença entre jogo de bola e jogo de futebol. Pelada e jogo de futebol. Jogo de futebol é estratégia. Jogo de futebol é equilíbrio entre os setores. É outro papo. E o Atlético jogou futebol para se classificar. E o Milito entendeu o que o Atlético precisa para jogar futebol. E para ser competitivo. Ele tem um belo de um elenco nas mãos. Um treinador que tem Everson, Batalha, Bernard, que ainda não estreou, né? O Bernard até agora, eu acho que faz parte de um processo de readaptação, ele só não pode demorar tanto. Mas você com um time desses nas mãos, com o Everson, com o Batalha, com o Gustavo Scarpa, com o Hulk, com o Paulinho, com o Arana, caramba, você pode fazer esse time jogar, né? Você tem material para isso, o Atlético tem um baita de um time, tem um bom elenco. E é um time que pode ganhar essa Copa do Brasil. Eu acho que na teoria, o Atlético é mais time que o Vasco, na teoria. Mas o Vasco tem uma força competitiva enorme. O Vasco tem caras que podem resolver um confronto. Você tem um goleiro do nível do Léo Jardim, faz a diferença. Ou não fez em Curitiba. Você ter um cara como o Verratti, um centroavante como o Verratti, é um luxo. Faz a diferença. Ou não fez em Curitiba. O Vasco tem. Você tem um lateral que é
regular, no melhor sentido da palavra, né? Que te entrega sempre, como o Lucas Piton, faz a diferença. E outros jogadores. O Vasco tem um conjunto que se fortaleceu e tem também algumas individualidades. Então é um confronto, eu acho que o Atlético é levemente melhor, mas assim, tem muito jogo. Tem muito jogo. Mas o Atlético tá no game. O Atlético se colocou como uma equipe que entendeu que, pô, não dá pra ser irresponsável. Às vezes o Milito, ele queria jogar assim, não, eu vou com as minhas convicções até o final. Eu acredito nisso aqui, então eu vou com isso aqui até o final. Não faz sentido. Não faz sentido. Então ontem era uma defesa, era um nível altíssimo de concentração, isso precisa ser dito também. O Atlético jogou com um nível de entrega e de concentração, de foco no jogo durante 90 minutos, que foi impressionante, e um time que chegou algumas vezes com velocidade ao ataque. Foi para quem gosta de ver estratégia, né, num jogo de futebol, para quem gosta de duelos táticos e tal, foi uma maravilha ver o que o Atlético fez ontem. Foi muito legal ver o crescimento desse time, ver aquilo que a gente já esperava, que demorou, né, com o Milito, com o treinador que é, tirar mais daquele Galo. O Milito vinha tirando pouco daquele Galo, precisou dar um passo atrás naquilo que pensava e transformou o Atlético num time que vai competir muito contra o Vasco e muito contra o Fluminense também na Libertadores a partir da semana que vem. Acho que também chega com essa confiança, né? O que precisava o Atlético era trazer resultados e trazer a confiança de volta. A confiança estava muito abalada. A maneira como o Atlético foi perdendo jogos, foi tomando goleadas, não foi se encontrando, pesou muito. Eu repito, os desfalques também foram muito cruéis com o Atlético em algum momento dessa temporada. Ter todos os jogadores à disposição, claro, que faz muita diferença. É esse Atlético aí, copeiro, vai, cascudo também. Eu ouvi muita gente falar, o Atlético agora tem mais casca. Eu acho que naturalmente esse time é cascudo. Olha as peças que eu citei aqui. Olha os jogadores experientes que o Atlético tem. Eu acho que nunca faltou casca ao Atlético. Eu acho que faltava se entender com ele mesmo. A gente precisa achar a nossa melhor versão. Parece que achamos. Eu acho que esse é um pouco do espírito, né? A sensação que eu tenho. O Atlético parece que se encontrou e no momento perfeito para isso. Faltando 3 meses para acabar a temporada, as Copas chegando nas fases agudas. Maravilhoso momento, uma excelente notícia para o Galo e que pode aí, por que não, né, nesse primeiro ano do Milito, beliscar um título nessa temporada. O Atlético não correu riscos em 90 minutos ontem contra o São Paulo, o atual campeão da Copa do Brasil, com todo mundo à disposição. Teve o Ferreirinha que se machucou e tá fora, mas com seus titulares, né? O Atlético não correu riscos diante do São Paulo. E futebol é isso. Futebol não é só meter 3, 4 gols no seu adversário todo jogo. É também não correr riscos. O Atlético executou brilhantemente a sua proposta ontem. Deixa eu falar do São Paulo aqui. Aí é a setinha para baixo. Porque o trabalho do Zubeldia vive hoje um momento de tentar justamente se reencontrar com o que ele mesmo foi. É diferente, né? Porque o trabalho do Milito... Se bem que o trabalho do Milito dá uma resposta rápida ali no Mineiro, enfim, mas quando começa o Brasileiro os problemas vêm. O trabalho do Zubeldia, se você pegar a resposta inicial, eu acho que ele foi até melhor que o do Milito nesse primeiro estágio. De um time que sempre teve posse, sempre circulou a bola e sempre foi contundente, sempre foi efetivo, coisa que o São Paulo não está conseguindo ser mais. Então o São Paulo hoje é um time que não sabe finalizar quando tem a posse de bola. São Paulo tem ela e não sabe o que fazer com ela. Isso é um problema. Falta de efetividade. Eu acho que é um grande problema do trabalho do Zubeldia hoje, um grande problema do São Paulo hoje. O São Paulo parou, né? A impressão que você olha assim na temporada é que o São Paulo deu uma parada. A produção do São Paulo ela deu uma estagnada. E falta uma semana para começar o confronto contra o Botafogo, que será um confronto totalmente diferente, né? Isso é muito importante dizer, pelas características do Botafogo, que são muito diferentes das do São Paulo. Então, olhando aqui o desenho do São Paulo foi ontem num 4-2-3-1. Importante dizer que o São Paulo teve 10 dias, tá? Tirando o Bobadilha, que estava no Paraguai, e o Lucas, dos caras que jogaram ontem, tava todo mundo aí treinando, tá? 10 dias para treinar e apresentar um desempenho melhor. Então, ontem, de quem você vai livrar a barra? Do Lisieiro, que acho que foi bem no jogo, né? Conseguiu ali efetuar uma marcação mais forte para dificultar um pouco as descidas do Atlético. O Arboleda, que as jogadas foram mais do outro lado, né? O Lucas tentou alguma coisa, mas foi anulado
pelo Sarabia, assim, você não tem muito o que destacar de positivo do São Paulo no jogo ontem, não. Era um São Paulo, era um São Paulo que tinha a bola, não sabia o que fazer. O Atlético super rápido, super vertical, chegando e assustando muito mais. A chance de gol do São Paulo, eu anotei aqui só para não esquecer o tempo da chegada, 35 minutos do segundo tempo, a chance do Luciano. E vocês aqui, mais antigos no canal, sabem, eu já fiz vídeo do Luciano, já fizeram corte disso, já rodou por aí. O que eu penso do Luciano? Eu acho que o Luciano é um jogador que entrega dedicação, foco, é um cara super interessado, é um cara que gosta do jogo grande, mas é um cara com suas limitações. Eu acho que o Luciano, ele tá longe de ser um jogador ruim, um jogador imprestável, um jogador que não caiba no elenco, mas acho que o Luciano tem um limite até onde ele pode ir. Além da questão do comportamento, ontem tomou mais um amarelo, se o São Paulo passasse ele estaria fora do primeiro jogo da semifinal, então acho que é um combo muito complicado, né? O Luciano é meio 8 ou 80. Ou ele te salva numa noite ou ele te irrita muito. É difícil você ver um jogo do Luciano assim, que passe batido. E acho que, e eu vejo muito São Paulino falando sobre isso, e concordo, a questão de posicionamento e de função do Luciano hoje prejudica o Lucas. O Lucas ontem, inclusive, acabou ficando completamente... o Lucas hoje muito burocrático. Eu acho que o Lucas ficou no bolso do Sarabia. Eu acho que tem também você olhar um pouco do mérito do sistema de marcação adversário que encaixou muito. Então foi um São Paulo que teve lá 60% de posse, uma chance clara no jogo, uma única chance clara no jogo. É muito pouco para um time em desvantagem, um time que não conseguiu superar a marcação. Talvez o São Paulo tenha até se surpreendido com a proteção defensiva que o Atlético se colocou, né, executou, armou em campo, jogando em casa. Porque, né, tudo bem, o Atlético tem a vantagem, mas ele vai atacar de alguma forma, ele vai deixar espaços. Ele não deixou espaços e o São Paulo não soube o que fazer quando tinha posse de bola. Isso é uma preocupação enorme, pensando no jogo da Libertadores na semana que vem. Porque aí tem um lado que é positivo, pensando no jogo com o Botafogo. É diferente o Botafogo do Atlético. O Botafogo em casa não vai se comportar como o Atlético se comportou ontem. O Botafogo vai agredir. A defesa do São Paulo até tem respondido minimamente bem. Acho que esse nem é o grande problema do São Paulo hoje. O problema do São Paulo é meio para frente. O problema do São Paulo é ser efetivo, é converter as oportunidades que ele tem, né? Então, o Botafogo provavelmente vai deixar mais espaços ao São Paulo do que o Atlético deixou. Porém, o Botafogo vai sufocar bem mais. O Botafogo vai criar bem mais. A vocação do Botafogo é essa. Vai pra cima, volume, cria, vem com os volantes, vem com os pontas, vem com o lançamento, vem com tabela, vem com toque curto, vem com bola pro pivô. É um inferno. Jogar contra o Botafogo no Rio, então, no gramado lá do Botafogo, é pior ainda. Mas o São Paulo vai ter também as suas oportunidades, vai ter os seus espaços. E vai precisar acelerar o jogo, coisa que ele não conseguiu fazer ontem, e precisar ser efetivo. Essa bola vai ter que chegar no Calleri, e quando chegar ele vai ter que converter. Talvez ele tenha uma chance, duas, no Nilton Santos, ele não pode deixar de converter. O que pega muito é você olhar, caramba, 10 dias de trabalho, e assim, o time não produziu, né? O time não andou em Belo Horizonte, 10 dias de trabalho. É um momento de sinal amarelo para o Zubeldia, porque o que vai restar, provavelmente, vamos falar aqui do português claro para o São Paulino, o que resta é Libertadores. O brasileiro, dificilmente o São Paulo vai conseguir arrancar para título. Difícil, a concorrência é muito grande. O Palmeiras está aí, meu amigo, com semana livre, só com o brasileiro. E a gente já viu o que o Palmeiras está rendendo, viu que o Palmeiras produziu nos últimos jogos com semanas livres de trabalho. Já viu, vai ser encrenca. O Fortaleza continua nesse bolo, apesar das 2 derrotas recentes. O Botafogo está lá, na liderança. E pode perfeitamente administrar Brasileiro, Libertadores, e não está dando sinais nesse momento de que vai cair no Brasileiro, de que vai ter, né, aquela queda de avião que teve no ano passado. Nada tá, ainda tem o Flamengo, nada está indicando. Então resta a Libertadores. Só que o confronto é mais duro ainda. O São Paulo vai pegar na Libertadores um adversário mais complicado do que pegou na Copa do Brasil, que vai exigir mais do seu sistema defensivo, que nem é o ponto central de problema do São Paulo hoje. Mas o São Paulo vai ter as oportunidades. O jogo do Morumbi, do Brasileirão, foi uma trocação. Lembra o 2-2? Foi jogo de trocação. Tinha espaço para lá, tinha espaço para cá. Mas era um São Paulo que convertia. Hoje não é um São Paulo que converte. Hoje cai uma bola do pé do Luciano, cara a cara, ele desperdiça.
Essa bola vai chegar e quando chegar, o São Paulo vai saber o que fazer com ela? Essa é a grande preocupação hoje. O São Paulo vive um momento de queda e ao mesmo tempo em que a melhor notícia possível para o Atlético é o time se encontrar agora, na fase aguda da temporada, é a pior para o São Paulo. Quando as Copas estão aí se definindo, o São Paulo hoje está parado. É uma atuação ontem muito preocupante. Aí no final, Jorge, você vai dizer que só teve uma chance do jogo do Luciano, mas e o final? Aí é abafa, né? O que o São Paulo faz no final do jogo, aí ele bota André Silva, bota o time todo pra frente, mais atacante em campo, é abafa. É só abafa, e no abafa, ok, né? A bola pode entrar, pode ter um desvio, pode ter um toque na mão, um pênalti. Teve até a reclamação do que o Everson poderia ter feito um pênalti ali na última bola do jogo e tal, mas não é um negócio pensado, organizado, não é, é abafa. Então o São Paulo precisa reagir. Está nas mãos do Zubeldia. A cobrança será grande. Eu já vejo muito torcedor do São Paulo se queixando do que o time não vem jogando nos últimos tempos, e não é de agora. A gente tem visto isso há algumas semanas, e tem um peso de você ser o atual campeão da Copa do Brasil e ser eliminado antes mesmo de uma semifinal. A incapacidade do São Paulo de conseguir, em algum momento do jogo, ser melhor do que o Atlético, do jogo de ontem, é o que assusta. Você vai falar, não, tudo bem, no todo o Atlético foi melhor. Mas nesse pedaço do jogo aqui, o São Paulo controlou, criou oportunidades, teve chances, assustou o Atlético. Não, isso não aconteceu. E é o que preocupa de vez o São Paulino para a semana que vem. Tem tempo para recuperar, tem material para isso, tem jogadores para isso, e vai precisar se reencontrar com ele mesmo, né? O Zubeldia com a melhor versão que ele já apresentou no São Paulo. É isso. Vídeo tá feito. Do jogo que eu vi ontem da Copa do Brasil. Eu só vi esse jogo, que foi no mesmo horário de Flamengo e Bahia. Tem que explicar, porque às vezes a galera acha que eu não faço vídeos porque eu não quero fazer. Não é isso, mas foi o jogo que eu vi. Inclusive vi com delay, porque eu saí com a família, fui à igreja ontem, fui jantar, cheguei, o jogo tava rolando, voltei pro início, fui vendo no delay até a madrugada, e é o jogo que eu me propus a analisar pra galera aqui, tá bom? Boa sexta pra todo mundo, sextou com juízo, muito juízo. Like no vídeo se você ficou até o final, deixa aí o seu comentário, juízo mesmo e tchau!